Pior campeonato da história do futebol. Copa Conmebol de 1999. Eu não faço ideia. Eu acho que eu tenho assim uma vaga impressão de que a Copa Conmebol é a versão antiga da Sul-Americana, mas eu não tenho a menor certeza disso. Eu sei que teve uma competição que antecedeu a Sul-Americana, mas eu não sei se foi a Copa Conmebol ou se foi uma Copa que tinha algum outro nome, que eu acho que o Santos até ganhou uma delas, se eu não me engano. Mas de resto, não faço a menor ideia do que caralhos era a Copa Conmebol. Eu vi um monte de time aleatório na thumb do vídeo. Eu tô muito curioso pra saber do que é isso aqui, mano. Há quase exatos 6 anos atrás, eu lançava o meu segundo vídeo do canal. Cara, é Nele, 6 eu anos. contava sobre um acontecimento de 20 anos antes. Em 1999, aconteciam os preparativos para aquela que seria a pior edição de uma competição da história do futebol sul-americano Caralho. e talvez do futebol mundial. Isso mesmo, vamos mais uma vez falar sobre a fatídica Copa Conmebol de 1999. O que significa que esse canal já deu muito mais importância para essa competição do que a própria organizadora. Caralho, foi tão ruim assim, mano. Em 1992, a Conmebol decidiu criar uma competição de segunda prateleira para o futebol sul-americano, imitando os moldes da chamada Copa UEFA. Batizando-a com seu próprio nome, surgia então a Copa Conmebol, prometendo ser uma competição de muito alto nível. Esse era o parente mais próximo da Copa Sul-Americana, É, que então nasceria era 10 anos a depois. Se hoje a antecessora mesmo. Sul-Americana, na melhor das hipóteses, vai receber o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, a Copa Conmebol na época contava com o segundo, terceiro e quarto lugar. Isso porque o Porra, Campeonato Brasileiro só reservava uma vaga para Libertadores. teoricamente, pelo menos por esse início, espera-se que era um campeonato relativamente competitivo e da hora de você assistir. Pelo menos isso. Os anos se passavam e o torneio era dominado por brasileiros e argentinos. Ia muito Assim bem, como a obrigado, até Liberta, praticamente. 1998, quando a Conmebol fez o que sabe fazer de melhor. Foram criadas duas competições, a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. A A Mercosul Copa Mercosul era o nome que vinha na minha cabeça quando eu tentava lembrar de algo anterior à Sul-Americana. Era esse nome que eu não tava lembrando. contava com equipes dos países membros do Bloco Econômico Mercosul à época: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Já na Merconorte, que não era um bloco econômico, mas eles queriam o nome combinando, jogavam o resto: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Nível De bem vez em abaixo. quando, Estados Unidos, México e Costa Rica para não deixar ninguém de fora. O problema era o critério de classificação para essas duas competições. Nenhum. Eram convidados os times com mais nome, simples assim. Ou seja, os maiores times do continente iriam jogar a Libertadores e a Mercosul ou Merconorte, deixando a Copa Conmebol esquecida nesse meio. E na prática, onde estão os melhores times, estão os principais interesses comerciais, os melhores patrocínios, os Tudo. melhores acordos de TV, no português claro, o dinheiro. Enquanto a Libertadores e a Mercosul ofereciam premiações gordas, a Copa Conmebol agonizava no desinteresse. Isso Cara, culminou para mas eu tava achando. Cara, tive a legenda sem querer. Eu tava achando que a Copa Conmebol e a Copa Mercosul tinham sido a mesma coisa durante um período ali, só que com nomes diferentes. Mas não, eram duas competições separadas. E eu acho que eu já tô vendo pra onde que vai caminhar isso aqui, porque vai sobrar só o chorume do lixo pra Copa Conmebol. Agora eu acho que eu tô entendendo o porquê de ser que tão na ruim. edição de 1999 não houvesse praticamente nenhuma premiação em dinheiro. E para Pô, piorar, genial. confederações como a CBF não ofereciam nenhum suporte financeiro para viagens, hospedagens e outros custos do Cara, tipo. realmente cagaram pra Ou competição. seja, jogar a Copa Conmebol era prejuízo na certa. A violência era outro grande fator que afastava os Que aí é o times. padrão Em sul-americano. 1997, o Atlético Mineiro foi encurralado em uma emboscada no Caralho, Ciudad de moleque. Lanús. E o técnico Leão teve a mandíbula quebrada no jogo de ida da Caralho! final vencida pelo Galo. Em Que isso, mano? 1998, o Santos chegava a Rosário debaixo de tiros para o jogo de volta da final contra o Rosário Central. Nós chegamos debaixo de uma Pô, tempestade de não todos tava os ligado objetos nisso. que você possa imaginar e com um efeito
de defesa do policial, atirando com carabina, com 12, arma de alto calibre. Isso assustou a qualquer um. É difícil, você entra para fazer aquecimento, os caras querem te pegar. A Sul-Americana, através do seu superintendente financeiro, diz que se vocês não jogarem, a possibilidade de vocês morrerem é muito grande. Quer dizer, isso é mais do que coação. Ou seja, não tinha absolutamente motivo nenhum pra você querer jogar a Copa Conmebol naquele ano de 1999. Mas, se eu tô aqui fazendo esse vídeo, é porque a coisa não foi Alguém simples jogou. assim. Por isso, vamos falar agora dos participantes. Aí fudeu, os guerreiros que viram tudo isso que eu acabei de falar e pensaram. É a Série C. Parece uma boa ideia jogar isso aí. O Santos, atual campeão da Copa Conmebol, não quis defender seu título e abriu mão de disputar o torneio. Cara. O Grêmio, O campeão da competição não quis jogar. Só daí você já tira muita coisa. o campeão da Copa Sul, foi chamado. Porém, ele recusou o convite, dando chance para o Paraná Clube, o seu vice. O Cruzeiro foi convidado por ser o campeão da Copa Central. Pô, mais uma vez, aleatório, mas tem que elogiar o design do Storble Football aqui, que fez igualzinho o Winning Eleven antigo. Eu acho que até o barulhinho se pá do Winning Eleven, não tenho certeza, porque quando eu jogava eu era muito criança. Mas, pô, genial, genial. Centro-Oeste, mas ele se recusou a participar, dando a vaga pro Vila Nova, que foi o vice. Mano, só tá ficando a segunda e a terceira opção de todo mundo, cara. Caralho. Outro convidado foi o Vitória, campeão da Copa do Nordeste de 1999. Porém, ele desistiu da competição, dando chance ao Bahia, que também desistiu de participar. Foi feito então um convite ao Sport, o terceiro colocado, mas adivinhem só, que surpresa, ele desistiu da competição. Foi então Meu que irmão. o CSA, quarto colocado, se ofereceu para entrar e acabou conquistando a vaga. Ao Não, volta aqui rapidão no... quarto colocado, 42º Campeonato Brasileiro, Série C, 1998. Caralho. se ofereceu para entrar e acabou conquistando a vaga. A última vaga brasileira ficou com o São Raimundo, campeão da Copa Norte daquele ano. Jesus amado. Na Argentina, os participantes seriam o Rosário Central, atual vice-campeão da Copa Conmebol, e o Gimnasia e Esgrima. Porém, o clube recusou a vaga e a Federação Argentina recorreu ao Argentinos Júnior. Cada vez que tem esse também barulhinho não de quis recusa, tá me participar. pegando. Em seguida, eles tentaram o Lanús, que também não teve interesse, o que deu a chance para o Tajeres de Córdoba ficar com a vaga. Na Bolívia, iria participar o tradicional The Strongest. Porém, o clube optou por disputar a Merconorte e deu a vaga ao desconhecido Independiente Petroleiro. Puta que No Chile, pariu. tentaram chamar o Cobreloa, que recusou o convite alegando motivos financeiros. Por isso foi chamado o seu irmão Cobressal. Cobressal, o que foi uma jogada bem esperta, afinal poucos notariam a diferença. O problema é Só que tem o o clube capacete. também se recusou a participar. Então a vaga acabou caindo no colo do Deportes Concepción. Na Colômbia, os que participantes pariu, mano. eram o Independiente Medellín e o Atlético Nacional. Mas só pra variar um pouquinho, eles Recusa. desistiram da competição. Eles recusam e automaticamente entram dois times com design do Paint pra disputar a competição. Em seus lugares Caralho. entraram os desconhecidos Atlético Huila e Deportes Quindío. O representante equatoriano era para ser o El Nacional, porém o clube desistiu da competição e deu a vaga para o Deportivo Cuenca. No Paraguai chamaram o Sol de América, mas novamente em cima da hora o clube abriu mão da vaga, Mano, o único time que não recusou foi o Rosário Central. Que loucura, velho. que acabou ficando com o San Lourenço. Não esse, o San Lourenço do Paraguai. No Peru, depois de Essa muita porra desse indecisão, time, foi cara. feito um duelo entre Alianza Lima e Sport Boys para definir quem participaria. O Alianza Lima venceu, mas não quis ficar com a vaga. Assim, foi enviado para participar É isso que eu ia falar, tipo, quem ganha não disputa. É a partida pra ver quem não vai ter que jogar essa porra desse campeonato. o Caralho. Sport Boys. O Uruguai tinha direito a 2 vagas, que foram atribuídas ao Rentistas e ao River Plate. Não esse, o River Plate do Uruguai. Isso, o de Pelo bigode. menos isso. Na Venezuela era para Mais dois que não recusaram, olha só. ser o Internacional de Lara, um time que eu nunca tinha ouvido falar e que restam pouquíssimos resquícios que comprovam sua existência, mas por motivos não especificados, quem acabou participando foi o Estudiantes de Mérida. Então, O depois Bilbao de da muita Shopee. luta, foram definidos os 16 participantes da Copa Conmebol
Pô, fala se isso aqui não é digno de uma edição de Libertadores. Pô, você tem Paraná, Vila Nova, CSA, São Raimundo, Rosário Central, Tadieres, aquele ali que o Independente Petroleiro, Desportes Concepción, o Atlético, que eu não lembro o nome, o Deportes Quâncio, que eu já esqueci também, o Cuenca, o outro ali que eu também já esqueci, e foi há 2 minutos atrás, o Sport Boys, Rentistas, o River Plate do Uruguai e o Estudiantes de Mérida. Caralho. Futebol de 1999, Isso aqui é a competição dos grande sonhos. parte deles completamente desconhecidos aqui no cenário sul-americano. Agora, sem roubar, tá bom? Eu quero saber quantos times desses 16 vocês conhecem. Pô, eu conhecia os 3 primeiros, obviamente, são mais, né, tradicionais do Brasil. São Raimundo eu já tinha ouvido falar, Rosário Central também, Tadieres também. O Independente Petroleiro eu só sabia porque uns anos atrás foi goleado pelo Palmeiras. Concepción não. O Cuenca eu conhecia de nome, mas não conhecia o escudo. E só, e o Estudiantes de Mérida que a gente já viu, acho que em outro vídeo do próprio Sorbo Futebol. Mas de resto, tipo assim, depois, os conhecidos, assim, gerais é do Tadieres pra cima. O resto ali, porra, puta que pariu. Comenta aí embaixo. E eu admito que tem uns aí que eu só conheço porque eu já fiz esse vídeo antes. Mas esse tipo de coisa não era tão incomum assim na Copa Comebol, que já teve o Porongos como participante uruguaio, o Ciclista de Lima do Peru e o Rio Branco do Acre, mas em uma só edição nunca tinha acontecido. Que O que loucura. até era de se esperar, afinal foram pelo menos 18 convites recusados para participar da competição. Mas o importante é que agora deu tudo certo, né? Então, né? se você pensava que não tinha como piorar, logo depois do sorteio das chaves, Rentistas e River Plate do Uruguai desistiram da competição, Pô, não é possível, mano. comprometendo toda Não a é chave possível. deles. A Comebol, que já tinha tido um trabalhão para arrumar 16 times que aceitassem jogar a competição, não teria tempo para achar outros dois. Vai passar os dois? Então a coisa ficou assim mesmo. Não perca a conta, agora foram 20 convites recusados. Mas é curioso que quanto mais a fundo você pesquisa, mais times você descobre que foram convidados e desistiram. Então se bobear, esse Caralho, número passa dos 20. O resultado foi isso aí que tá na tela de vocês. Eu não sei nem se daria pra chamar de uma Conference League sul-americana. Isso aí parece torneio Provavelmente amistoso nunca reuniram de início de tantos temporada. times ruins em um mesmo campeonato de nível continental. Com todo respeito. Mas, calma lá, antes da gente ver o que deu desse conglomerado de times de qualidade duvidosa jogando uns contra os outros, eu venho aqui pedir pra você, isso mesmo, você se inscrever aqui no canal. Esse tipo de vídeo demanda um Já dei tempo like? grande de Espero que sim. pesquisa e Já. edição, e recentemente a Comebol derrubou um vídeo aqui do canal. Então, se você curte o conteúdo, se inscreva e compartilhe para seus amigos que vão gostar, para me incentivar e me ajudar a produzir cada vez mais vídeos de qualidade aqui pro YouTube. Quando a bola finalmente rolou, o primeiro brasileiro a entrar em campo foi a equipe do São Raimundo. Para vocês terem noção, ele Meu Deus do disputava a 3ª divisão brasileira e fez uma campanha muito boa. Não à toa subiu para a Série B ao lado do Junto com o Fluminense, Fluminense, presença caralho. ilustre na Série C daquele ano. Seu adversário era o Atlético Huila, que foi lanterna dos 2 turnos do Campeonato Colombiano. O São Raimundo venceu a ida por 2-1 lá na Colômbia e voltou a vencer em Manaus pelo mesmo placar, eliminando os colombianos e passando de fase. CSA e Vila Nova faziam um duelo brasileiro. O Vila Nova jogava a Série B e chegou até o quadrangular final. Já o CSA era mais um clube da 3ª divisão brasileira. Porém, sua campanha naquele ano foi bem abaixo da crítica e os alagoanos sequer passaram da primeira fase. Mas, na Copa Comebol, quem se deu melhor foi o CSA. Após cada um vencer sob seus domínios por 2-0, a partida foi definida nas penalidades e o time nordestino se sobressaiu, 4-3. Esse duelo teve uma história curiosa. No jogo da olha o volta campo, em Goiânia caiu um dilúvio que deixou o esporte impraticável. Meu irmão. Porém, o juiz Que Márcio isso? Rezende de Freitas não parou a partida. Reza a lenda que para não ter que remarcar o jogo e encavalar ainda mais o calendário, com uma competição Mano, que olha brigava isso, muito. velho. O último brasileiro a entrar em Cara. campo foi o Paraná, do outro lado da chave. Esse era o único representante da 1ª divisão brasileira no torneio.
Ele foi jogar contra o San Lorenzo do Paraguai, mas o presidente do Paraná deixou bem claro que o clube só não abandonou o torneio por razões geográficas. Abre aspas. Vamos jogar contra um time do Paraguai que é aqui pertinho, mas vamos continuar focados no Campeonato Brasileiro. Com um time bem mexido, o clube venceu na Vila Capanema por 1-0, mas lá no Paraguai, em Ciudad del Este, acabou sofrendo um revés por 2-1. Para piorar a situação, nos minutos finais, o goleiro do Paraná levou o segundo amarelo e foi expulso, e a equipe não tinha mais substituições. Por isso, o atacante Flávio teve que ir pro gol e o jogo pros pênaltis. Flávio, que era atacante, converteu a sua cobrança e, não satisfeito com isso, pegou 3 pênaltis e classificou o Paraná em uma das partidas mais inacreditáveis da história do futebol sul-americano. Inacreditável. Outro confronto relevante desse lado da chave foi a vitória do Deportes Concepción sobre o Rosário Central, que já classificou o clube às semifinais pelas desistências dos uruguaios. Caralho. Porra. E o Rosário Central que tinha sido vice no ano anterior, perdendo pro Santos. Caralho. Sim, o clube chileno viu de camarote os outros 6 participantes se esgoelando pelas vagas na semifinal. O CSA fez a primeira viagem internacional de sua história para pegar o Estudiantes de Mérida, que foi o segundo time que mais pontuou no campeonato venezuelano daquele ano. Mas se você tem dúvidas de quem passou em um confronto entre o segundo melhor time venezuelano versus o 23º da Série C do Brasil, adivinha? Fique sabendo que o CSA conseguiu arrancar um 0-0 lá e venceu no Alagoas por 3-1, é o CSA, porra. Para semifinais do torneio. Seu adversário viria do confronto entre São Raimundo e Sport Boys do Peru. E a Série C brasileira mostrava sua força novamente. O jogo de ida no Peru empatou. Você vê o nível do torneio quando a Série C tá destruindo o campeonato. Atropelo, 4-0. Detalhe, dessa vez contra o 5º colocado do campeonato peruano. O Paraná, que era teoricamente o representante mais forte do Brasil, enfrentava o Tajeres da Argentina. Cada time venceu sob seus domínios por 1-0. Bota o Flávio no gol de novo. Pênaltis. Só que dessa vez o Paraná não tinha nenhum atacante para catar no gol e o Flávio errou o dele. O Tajeres acabou vencendo por 3-1 e tirou o Paraná da competição. Restavam então apenas os 4 melhores times da Copa. Vai ter um finalista brasileiro, pelo menos. 1999, se é que podemos chamar assim. De um lado, Tajeres e Deportes Concepción. Do outro, São Raimundo e CSA. A vantagem de passar direto para as semis não serviu de muita coisa para o Concepción. O Tajeres prevaleceu após uma vitória em casa e um empate fora. Na outra semifinal, o São Raimundo venceu a ida por 1-0 e a volta empatava em 1-1 até o goleiro do clube amazonense fazer uma baita lambança e entregar o gol que levava o duelo para os pênaltis aos 91 minutos de jogo. Nos pênaltis, o CSA não desperdiçou nenhuma cobrança e conseguiu a vaga na grande final da competição. Um feito histórico, afinal foi a primeira e única vez que um time nordestino chegou à decisão de um torneio sul-americano. E tudo isso, vale lembrar, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Caralho. Seu grande adversário era o Tajeres. Não se engane, uma participação aqui e outra colar na Libertadores nos últimos anos dá uma impressão errada do tamanho do clube. Na época, ele era bem pequeno, era só mais um clube decadente do interior argentino. Tinham retornado da segunda divisão na temporada anterior e nunca tinham vencido nenhum título de expressão. Na semana da final, a Conmebol já anunciou a morte da competição. Ou seja, essa seria a última edição da Copa Conmebol. Quem diria, né? Uau. Apesar do CSA ter feito a melhor campanha até então, foi decidido que o jogo da ida seria em Maceió e a volta em Córdoba. No Rei Pelé, o CSA mostrou sua força e ia vencendo por 4-1. Tinha o jogo controlado e um homem a mais. Porém, em uma desatenção acabou tomando o segundo, gol que infelizmente acabaria sendo decisivo para o resultado da competição. A volta no Mário Kempes teve muita reclamação contra a arbitragem pelo lado brasileiro, que teve um jogador expulso aos 3 minutos de jogo. O Tajeres, Argentina então, com a roubando? faca na mão, se impôs e foi buscar o resultado. Fez 2-0 e ia vendo a decisão ir para os pênaltis até que no último lance, aos 90 minutos, marcou o gol que deu o título para a equipe argentina. Assim, chegava ao fim dos roubaram capítulos nosso mais CSA. bizarros da história do futebol sul-americano.
Vale destacar que o equilíbrio foi tanto que dos 13 mata-matas, 7 deles foram decididos na disputa por pênaltis. A Copa ruindade Conmebol nunca mais imperando deu no as campeonato. caras. Em 2001 foram realizadas as últimas edições da Mercosul e Merconorte, para em 2002 ser criada a Copa Sul-Americana para preencher esse espaço deixado pela Conmebol. Existe uma discussão até hoje pela unificação dessas duas competições, mas o martelo não foi batido. E por hoje foi só. Espero que você tenha Caralho, curtido o vídeo. Se foi o caso, por favor, se inscreva aqui no canal. E antes de sair, me conta aqui nos comentários também se você já conhecia essa história. Eu acho ela tão incrível e a forma com que ela ilustra de forma tão clara como o futebol sul-americano é uma várzea que eu tinha que trazê-la de novo aqui, 6 anos depois, com um vídeo de melhor qualidade. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. Por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto. Pô, mano, eu falo aqui todas as vezes o quanto que eu gosto do canal do Storybook Futebol e o quanto eu amo esse tipo de histórias, porque, como eu sempre digo, eu não sou um vasto conhecedor da história do futebol e tudo. Então tem as histórias mais clássicas, que é sempre bom conhecer, tipo, histórias de copas, de times marcantes, de seleções que foram campeãs e tudo. Mas essas histórias completamente aleatórias, elas me fascinam de um jeito que eu não sei explicar, mano. Uma final entre Tajeres e CSA, de uma Copa que só tinha time rejeitado. Caralho, é sensacional, cara. É maravilhoso. E realmente, é que nem o Storybook Futebol falou. É a nata da várzea que é o futebol sul-americano. Os caras com 4 competições ao mesmo tempo, Libertadores, Mercosul, Merconorte e ainda tinha Conmebol, que tinha ficado escanteada. Os caras ainda assim prosseguiram com a competição, só com times ruins da maioria dos países e do Brasil com time de Série B e Série C, tá ligado? É fenomenal, pô, é fenomenal. Eu não tenho a coragem, mas assim, de assistir nem os melhores momentos dos jogos dessa competição. Eu não tenho essa coragem, eu não pretendo fazer isso durante qualquer período da minha vida. Mas esse vídeo aqui, só com os desenhos, as informações, pra mim foi sensacional, cara. Foi sensacional. E que, pô, eu ainda tô meio quebrado do momento dos times sendo rejeitados com o designzinho do Winning Eleven, com o barulho de erro ali. Toda vez que um time rejeitava, me quebrou legal, mano. Me quebrou legal.